Pessoal, uma semana importantíssima para o governo Jair Bolsonaro, essa que começou agora, segunda-feira, dia 20 de maio. Eu queria colocar algumas coisas mais abrangentes, trato dos detalhes um pouquinho ali adiante, particularmente das implicações políticas e possíveis cenários. A economia, para começar por aí, os sinais não são bons, muita gente falando de recessão, alguns economistas de muito prestígio falam até em depressão. Depressão é quando a renda das pessoas, durante muito tempo, diminuiu e ela não se recupera. Isso a gente nota em praticamente todos os setores da economia brasileira. Eles estão para baixo dos patamares de 2014 e se recuperando de maneira muito lenta. Isso tem uma enorme pressão, por exemplo, sobre a arrecadação muito menor do que o governo esperava. O governo achava que teria um dinamismo um pouco melhor na economia, e com a arrecadação diminuindo, o que acontece? O governo é obrigado a contingenciar. O tal do contingenciamento hoje é de tal ordem que o governo está pedindo um crédito suplementar de 250 bilhões de reais ao parlamento. Desses 250 bilhões, para vocês terem uma ideia do tamanho do buraco, 200 vão apenas para a Previdência. Falar em investimento nessa altura nem pensar, e como todo mundo sabe aqui, sem investimento não há crescimento, não há perspectiva futura. Ainda quando a gente fala da economia, a pauta política tem enorme impacto sobre ela, e há alguns aspectos que a imprensa não trata com tanto destaque. Dá para entender, tem tanta crise política que alguns aspectos importantes ficam de lado. Por exemplo, várias medidas provisórias precisam ser examinadas, aprovadas ou modificadas pelo Legislativo até o prazo de 3 de junho próximo. Entre elas, por exemplo, participação do capital estrangeiro nas aéreas brasileiras. Isso é importante do ponto de vista do investidor estrangeiro. Nós temos uma outra MP importantíssima que trata do marco regulatório do saneamento básico. Todos sabemos que mais da metade da população brasileira sequer dispõe de saneamento básico. Estabelecer em que medida que isso vai ser feito no nível estadual, municipal, com a participação da União, é algo que precisa ser aprovado rapidamente. Há outras MPs também dependentes, e eu gostaria de chamar a atenção particularmente para a lei da licitação. Não é uma MP, mas é enorme de uma regulação e que tem causado algumas das maiores queixas de quem quer participar de uma licitação e não sabe exatamente o que vai acontecer depois, a tal insegurança jurídica para o investidor privado. Esse é o quadro da economia, não é bom, é um quadro que causa enorme pressão, está sufocando severamente o país, essa crise fiscal. Contingenciamento de verbas por toda parte é apenas uma palavra complicada e bonita para falar acabou o dinheiro. Os cofres estão quebrados. Não há como seguir sem fazer algum tipo de reforma que ataque a questão do gasto público, ou seja, reforma da Previdência. Aí a gente vem para a política. Quando eu disse que há várias MPs que o parlamento precisa aprovar rapidamente, eu deixei para falar agora de uma que tem o grande significado político, que é a famosa MP 870, que trata da diminuição de ministérios e do remanejamento de alguns órgãos. Por exemplo, o COAF, um órgão importante no combate à corrupção, era para ficar no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro, voltou para a economia onde estava antes. Daí foi uma rasteira que o governo tomou nos seus objetivos em uma votação preliminar no Legislativo. Isso precisa ser examinado rapidamente pelo Legislativo. Se esta MP caducar, ela caduca dia 3 de junho, vai ser uma confusão extraordinária. O governo propôs reduzir de 29 para 22 os ministérios, teria que voltar aos 29. Vocês têm uma ideia do caos e da bagunça numa situação que já não está primando, digamos, pela previsibilidade, pela harmonia e pela estabilidade. Prosseguindo, quando eu trato das questões e das implicações políticas, nós estamos aqui no grande embate entre executivo e legislativo. Ele tem paralisado praticamente toda a ação, e aí é que a gente vem para a atualidade, para a importância dessa semana. Como vocês acompanharam, inclusive aqui no canal nos últimos dias, a aversão do presidente Jair Bolsonaro para as dificuldades que ele enfrenta é muito simples de ser resumida. É a seguinte: eu, Jair Bolsonaro, quero governar pela vontade da população. Os políticos lá no Legislativo e os ministros lá no Supremo me impedem de fazê-lo, porque eles representam interesses da velha política, das corporações e dos conchavos. E enquanto isso for como é, eu, Jair Bolsonaro, não tenho como governar. Esta é a versão dele. E não adianta a gente entrar aqui no mérito dessa versão. O que adianta é a gente olhar para onde está levando essa percepção do presidente do próprio papel, que ele coloca como o papel de uma vítima.
de um sistema que ele não consegue domar, de uma política que ele não consegue moralizar e de conchavos que ele não consegue superar. O que ele propõe então no meio de tudo isso? O que ele propõe, em primeiro lugar, é que as pessoas o aceitem como um enviado de Deus para governar o Brasil. Ele fez isso durante o fim de semana, endossando um vídeo de um pastor congolês que declara, e o Bolsonaro se sente ali muito à vontade, muito confortável, para dizer que Deus o escolheu para governar. Eu, como não sou uma pessoa muito religiosa, prefiro dizer que o eleitor é que o escolheu para governar. E é esse eleitor, que não é só o dele, há muitos eleitores que apoiaram Bolsonaro sem serem militantes ou, digamos, entusiasmados por ele ou pela campanha dele, aos quais ele deve esse reconhecimento, é por aí que a gente vai. Como é que o Bolsonaro se propôs sair da situação na qual ele se descreve? É importante isso, não sou eu que estou dizendo isso, nem outros analistas políticos. Quem está dizendo que não consegue governar, porque não consegue superar esses obstáculos, é o próprio presidente. Como é que ele quer sair disso? Ele quer sair disso aumentando o embate entre legislativo e executivo. De novo, nesse ponto da análise política, não adianta a gente ficar quebrando o pau se ele tem razão nessa descrição que ele faz da realidade política ou não. O fato é que ele resolveu dobrar a aposta. E o que é dobrar a aposta nesse caso? É fazer um apelo às ruas, um apelo aos seus seguidores, para que exerçam pressão sobre o Supremo, sobre o Legislativo, para que apoiem as medidas que o governo acha que devem ser aprovadas. Em outras palavras, Bolsonaro está procurando nas ruas o tipo de apoio de fora para dentro no Legislativo. Pergunta, vai dar certo? Qual é o raciocínio político atrás de um apelo como este, uma convocação de uma manifestação no domingo, dia 26 de maio, em apoio? É uma resposta a uma manifestação contrária? Sem dúvida. É também uma tentativa evidente de estabelecer uma pressão de fora para dentro na esfera política? Sem dúvida também. Qual é o raciocínio por detrás? Existe força política suficiente para levar adiante isso? É um jogo arriscado, é um jogo complicado, que provavelmente nos deixará diante do seguinte cenário. Um bocado de gente vai para as ruas no domingo, eu estou fazendo aqui uma previsão. Um bocado de gente vai para as ruas no próximo domingo, vai ficar aquela disputa. Qual manifestação teve mais gente envolvida? Do dia 15 lá atrás, que juntou um bocado de estudantes e professores, mas não só, convocados por pessoas absolutamente inconformadas com esse contingenciamento de verbas para a educação. Isso é um tema muito sensível, muito, digamos, de apelo muito forte em várias camadas sociais no Brasil, que o governo não soube levar adiante. Errou crassamente nessa, digamos, empreitada. Vai ter mais gente de um lado ou vai ter mais gente do outro? Provavelmente nós não vamos ter uma definição assim tão clara. Aí considera-se qual é o próximo passo. Eu acho que o Congresso acaba aprovando essa MP 870 com, digamos, com uma rasteirinha ali para o governo. O COAF não vai ficar com o Moro, o COAF volta lá para a economia, está com o Paulo Guedes. Não vai ser um grande problema no combate à corrupção, mas vai ser uma derrota política para o governo. O Congresso provavelmente aprova a MP 870, trazendo de novo os ministérios para 22, mais 2, que tinha sido o que o Bolsonaro tinha combinado com alguns partidos ali do centro, para distribuir alguns cargos e fazer a tal política que ele diz que é velha política, mas que na verdade só existe uma política. E aí depois o quê? Qual é o próximo passo? Chamou-se as ruas. A convocação das ruas, ela tem um conteúdo extraordinariamente perigoso. Está embutido ali por parte de alguns grupos, embora o presidente não, até aqui não tenha endossado isso explicitamente, está embutido ali a ideia de que é preciso fechar o Supremo, que é preciso fechar o Legislativo, que não dá para se trabalhar, não dá para ter política com a esfera política. Isso significa jogar de cabeça, jogar no lixo todo o marco, todas as normas, a Constituição brasileira, como foi a nossa política. Isso leva ao quê depois? Qual é o próximo passo depois de manifestações de rua, diante do que o parlamento é capaz de aprovar ou não aprovar? Quer dizer, boa parte das dificuldades que o governo enfrenta de conseguir fazer o que quer vem da própria incapacidade. Adversários sempre existirão, e aí o que se faz? Se convoca as redes sociais toda vez para o governo fazer o que ele acha que deve fazer? Já pensaram uma campanha na rede social contra ou a favor da reforma da Previdência e em que termos? É óbvio que isso não é operacional do ponto de vista político.
Agora, o impacto é fortíssimo. Coloca o presidente numa situação cada vez mais isolada do ponto de vista político. E isto, para quem precisa desenvolver um discurso mais abrangente e conseguir fazer política no sentido mais abrangente da palavra, diante de obstáculos quase insuperáveis que eu diria ele mesmo se criou. Pessoal, obrigado. Temos uma live na terça. Até lá.